Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, você, amigo do Evangelho, eu quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Venho da parte de Deus deixar uma palavra para o teu coração nesse dia de hoje. A palavra do Senhor, ela se encontra aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 6 e no versículo de número 45. Que diz assim a palavra do nosso Deus. E logo Jesus obrigou os seus discípulos a subirem para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Amém? Apenas esse versículo para meditarmos um pouco na palavra de Deus. Certa vez, meus queridos, Jesus ele estava ministrando na beira da praia, na beira do lago chamado Lago de Genesaré, mais conhecido como Mar da Galileia. Em outras partes você vai ver que esse mesmo lago é chamado de Mar de Tiberíades. Então, o Mar de Tiberíades, Lago de Genesaré e Mar da Galileia são apenas nomes dados, a um mar, na verdade a um lago, um grande lago, aonde estava ali Jesus ministrando a sua palavra à multidão, atendendo a multidão que vinha a ele em busca de milagres, em busca de conhecimento, e o Senhor Jesus estava ali pregando o evangelho, as boas novas de salvação. E ele olha para os seus discípulos e dá uma ordem. A Bíblia diz, é bem clara, que Jesus obrigou aos seus discípulos a entrarem no barco e passar para o outro lado do lago, para o outro lado do mar. Os discípulos de Jesus, eles poderiam muito bem questionar com Jesus: Senhor, por que o Senhor não nos manda ir pela terra e por terra? Nós poderíamos muito bem rodear e chegar a Betsaida, sem ter que passar pelo mar, porque no mar tem tempestades, no mar tem ondas gigantes, no mar é perigoso. Mas os discípulos de Jesus, eles não questionaram o mandato do Senhor Jesus, o ide do Mestre. Simplesmente, eles entraram no barco e partiram em busca do seu propósito, que era chegar ao outro lado do mar. Meus queridos, eu quero neste dia de hoje, nesta data, 4/4/2023, te dizer que não questione os mandamentos de Jesus. Não questione o ide do Senhor Jesus. Mas simplesmente entre no barco. Entre pelo caminho e vá fazer aquilo que ele te mandou, para que você possa chegar ao teu propósito. Quando Jesus nos manda, ele se responsabiliza por aquilo que vamos enfrentar no caminho. Os discípulos de Jesus estavam no meio do mar, e a Bíblia diz que o vento era contrário, batendo no barco, e eles estavam cansados de remar, mas Jesus estava em terra. Mas a Bíblia é bem clara que diz assim: e Jesus viu eles cansados de remar. Glória a Deus. Às vezes nós, para fazermos o ide do Senhor, ao entrarmos nesse barco chamado missão, muitas vezes enfrentamos lutas, muitas vezes enfrentamos batalhas, muitas vezes enfrentamos tempestades, mas o Senhor está vendo. A Bíblia diz que o Senhor viu os discípulos cansados. Muitas vezes a gente se encontra cansado. Meu Deus, eu não suporto mais. Eu não aguento mais. Mas uma coisa eu sei, é que Jesus está vendo. E no momento que os discípulos não poderiam mais remar, não tinham mais forças de remar, a Bíblia diz que Jesus aparece andando por cima das águas. O que eu aprendo com isso? No momento mais difícil da tua vida, meu irmão, minha irmã, você, pastor, que muitas vezes pensa em desistir e em entregar
Não faça isso. Você que não está mais conseguindo remar, Jesus vai chegar. Quando você não puder mais remar, quando você não puder fazer mais nada, Jesus vai chegar com a solução. Jesus vai repreender a tempestade. Foi isso que ele fez com os discípulos. Os discípulos já não aguentavam mais. Já estavam pensando em desistir. Glória a Deus, em largar os remos, em parar de remar. Mas Jesus chega. E quando ele chegou, ele acalmou a tempestade. E assim os discípulos puderam seguir a viagem e chegar ao seu propósito, que era o outro lado do mar. Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, pastor, pastora que está pastoreando, muitas vezes vocês pensam em desistir. Deixa eu dizer para você, Deus te mandou ir. Jesus Cristo mandou vocês irem, porque tem um propósito na vida de vocês. E para alcançar o propósito, é necessário a gente passarmos por alguns processos. Vem a tempestade, vem lágrimas, vem momentos de desânimos. A nossa autoestima fica lá embaixo. A nossa fé parece que desaparece. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não desista. São processos que nós enfrentamos para chegar, para alcançar o propósito. O propósito dos discípulos era alcançar o outro lado do mar, mas teve o processo de tempestade, de desânimo, de cansaço, de fadiga. Mas Jesus chegou na hora exata, acalmou a tempestade, o cansaço foi embora e eles renovaram suas forças, remaram até chegar ao outro lado do mar, que era o seu propósito. Você vai chegar no teu propósito, para aquilo que Deus te chamou, para aquilo que Deus te designou a fazer. Você vai alcançar, porque Jesus é contigo. Mas é necessário, é obrigado passarmos por esse processo para alcançarmos o nosso propósito. Que Deus em Cristo abençoe a tua casa, que Deus em Cristo abençoe a tua família, no nome santo de Jesus. Amém? Tenha uma boa tarde na paz do Senhor Jesus.